Para esmiuçar melhor, para detalhar melhor como é que a gente interpreta um cladograma ou uma filogenia, que eu já utilizei o nome filogenia. Então, o que é que eu tenho? Aqui na parte de cima, onde está o número 1, número 2, o 3 e o 4, vão ser todos os indivíduos descendentes, tá? Ou seja, aqui no embaixo eu vou ter um ancestral, essa parte inicial aqui eu chamo de raiz, tá? A raiz da minha árvore, tá? E aqui em cima eu vou ter os descendentes, tá? Esses descendentes aqui, eles são, eu posso representar, dependendo do contexto que eu estiver utilizando, eu posso representar indivíduos que já foram extintos, tá? Ou eu represento os indivíduos que vivem atualmente, tá? Então, aqui os descendentes e aqui embaixo o meu ancestral que deu origem aqui aos descendentes, tá? E conforme aqui eu saio daqui de baixo e vou para cima, eu estou avançando no tempo. Então, aqui embaixo é o meu passado e aqui em cima é o meu presente, ok? Aqui, o que é que eu vou ter também? Essa linha aqui inicial, onde está aqui o meu ancestral, tá? Toda essa linha aqui eu chamo de linhagem ancestral, ou seja, foram os primeiros organismos que surgiram. Pensando lá, por exemplo, pensando lá, isso aqui pode ser o seu avô, tá? E aqui em cima estaria no caso aqui seu pai, tá? Então aqui embaixo eu vou ter a minha linhagem ancestral, que foram os indivíduos que surgiram primeiro, tá? E aqui em cima eu vou ter as linhagens filhas, ok? E aqui, ó, em cada pontinho desse aqui, eu vou ter o que eu chamo de evento de especiação, tá? O que seria um evento de especiação? Evento de especiação é quando eu tenho aqui a formação de uma nova espécie, tá? Então, imagine aqui, ó, imagine que eu tenho aqui um único indivíduo, tá? Chegou aqui nesse ponto, deixa eu mudar aqui a cor. Chegou aqui nesse ponto, pode ser devido imagine um rio, tá? Durante um período de estiagem, esse rio, ele foi dividido em dois. O volume de água diminuiu, e aí eu tinha apenas um rio, tá? E agora eu tenho dois rios, tá? As espécies que ficaram desse lado aqui, elas vão seguir um caminho diferente, tá? Se eu pensar aí durante muito tempo e esse rio não voltou mais as águas não voltaram mais a se encontrar, tá? O mesmo uma ilha, então imagine uma ilha e essa ilha ela passou por um processo de erupção vulcânica e essa erupção dividiu a ilha em duas, tá? Então as espécies que ficaram aqui desse lado, elas vão ser submetidas a condições ambientais diferentes, então elas vão seguir aqui um caminho evolutivo diferente, elas vão ter aqui pressões evolutivas diferentes, ou seja, elas vão ter alimentos diferentes, o clima também pode mudar, tá? Predadores diferentes, e a mesma coisa a outra espécie que ficou aqui desse lado aqui, tá? Então era um único indivíduo que a população dessa espécie foi separada, um grupo ficou desse lado, do lado A, e o outro grupo ficou aqui do lado B, tá? Se o tempo que vai permanecer essas espécies separadas for demorar muito, então essas espécies aqui, era uma única aqui, digamos que era a espécie C, só que devido ao tempo que elas ficaram separadas, elas foram acumulando diferenças tão grandes que aí eu originei aqui agora duas espécies, tá? Então, especiação significa um processo de origem de novas espécies, tá? Uma única espécie C foram separadas e originaram no final aqui duas espécies, a espécie A e a espécie B. Se eu pegar essas duas espécies aqui e juntar, ou tentar cruzar as duas não vão mais conseguir cruzar, porque elas passaram tanto tempo separadas e aí elas não conseguem mais se reproduzir. Tá bom? Alguma pergunta?
Podemos prosseguir? Sim, sim. Aí o próximo, o que é que eu vou ter aqui também? A mesma coisa. Aqui tá os meus descendentes, tá? A, B e C. Aqui embaixo está o meu ancestral, tá? O ancestral que deu origem a esses três indivíduos, ou a esses três grupos de indivíduos, ok? Aí, esses indivíduos aqui, eles vão compartilhar parte da história deles, tá? Então, aqui no caso, ó, se eu pegar, por exemplo, aqui esse trecho aqui, desse ponto até aqui, eu digo que essa história, o que acontece aqui é o quê? É exclusivo de B, tá? Não está sendo compartilhado com nenhum outro organismo. O que acontece aqui nesse ponto, até aqui, a mesma coisa, é exclusivo de C. Então, é a história, a única história exclusiva de C. Já o que acontece nesse ponto aqui, desse ponto até aqui, ó, é o quê? É a história compartilhada de A, B e C, tá? Já o que acontece desse ponto aqui até aqui em cima é o que eu digo que é uma história compartilhada apenas entre B e C. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Sim. Então, eu vou ter parte da história, ou de uma linhagem que é exclusiva de um dos organismos, e eu vou ter parte que vai ser compartilhado entre espécies ou entre grupo de indivíduos, tá? Isso é mais para vocês interpretarem essas árvores evolutivas. Quando vocês verem por aí, então você já sabe o que significa, tá? Aqui embaixo o ancestral e em cima são os descendentes, tá? E cada descendente vai ter aqui uma história única e vão ter também histórias que são compartilhadas, tá? Próximo. Aqui também, o que é que eu vou ter? A mesma coisa que eu já tinha comentado, aqui nesse ponto aqui, lembra desse ponto aqui que eu chamo de evento de especiação? A partir desse ponto aqui, eu tinha aqui um indivíduo, um ancestral, e esse ancestral se separou. Devido a essa separação, um grupo veio para cá, originou A, e outro grupo veio para cá, e originou B e originou C. Tá? Então, nesse ponto aqui, antes da separação, eu vou ter aqui um ancestral que é comum de A, de B e C, ou seja, originou os três aqui em cima. Nesse ponto aqui, eu vou ter aqui um ancestral que é comum de B e C. E já nesse ponto aqui, se eu posso considerar essa linha aqui toda aqui, daqui até aqui, eu tenho aqui vários ancestrais, mas eles são únicos, ou eles são exclusivos de C. Ok? Aí se eu perguntar para vocês, o ancestral B e C possui um ancestral mais recente do que B e A? Acho que sim. Isso, é isso mesmo. Pensando lá no seu irmão, ó, digamos que aqui seja você e aqui seja o seu irmão. E aqui nesse ponto aqui estaria seu pai, tá? Então, vocês, no caso você e seu irmão aqui, tem um ancestral mais recente, que é o pai, do que aqui, digamos, desse lado aqui, que seria o seu primo, tá? Que, na verdade, vocês vão ter aqui o seu avô, que é um ancestral mais distante, tá? Então, vocês são, no caso aqui, os três organismos que está representado por A, por B e por C, eles têm uma relação evolutiva, tá? Só que B é mais próximo que C. B é mais próximo de C do que B é mais próximo de A. Por quê? Porque B e C possuem aqui um ancestral mais recente, tá? É essa análise que eu quero que vocês consigam fazer quando vocês olham para um esquema desse, tá? Quem é mais próximo de quem, evolutivamente, tá? E quem é mais distante, tá bom?